Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E mais ainda depois de uma conferência geral. E que conferência! Olha, cada discurso, cada sessão foi uma emoção. E senti o Espírito testificar tão forte dessas verdades. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que você, assim como eu, teve esse mesmo sentimento desse Espírito que testifica e esse desejo de querer ser melhor, esse desejo de querer pensar celestial, esse desejo de querer voltar um dia à presença de Deus. Eu tenho certeza que você também recebeu revelações, impressões para a sua vida pessoal. Foi maravilhoso, maravilhoso. E agora é seguir adiante, colocar em prática tudo o que nos foi ensinado. E enquanto eu estudava as palavras do apóstolo Paulo, o sentimento que eu tive foi que ele estava nos dizendo muito do que foi dito na conferência geral. Aqui, em Efésios, ele está escrevendo para os santos de Éfeso, e que é interessante que ele fala que ele está escrevendo para os santos fiéis. E eu fiquei pensando, poxa vida, se essa epístola fosse escrita hoje, nos nossos dias, nós seríamos esses santos fiéis. Eu, você, todos os santos espalhados pelo mundo são aqueles santos que estão ali, tentando ser melhor, tentando a cada dia vencer um pouco o seu homem natural, através do arrependimento, e voltar um dia à presença do nosso Pai Celestial. Esses são os santos fiéis. É interessante porque esses santos sabem que não são perfeitos e que não vão alcançar a perfeição nessa vida. Mas isso não é uma desculpa para que eles não se esforcem em ser o melhor que podem. E é muito interessante porque em Efésios 4, o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso. Ele fala sobre a organização da Igreja de Cristo e ele fala como alguns foram chamados para profeta, outros para apóstolos, evangelistas, pastores. Ele vai especificando, mas ele diz que isso tinha um objetivo. O objetivo é para o aperfeiçoamento dos santos e para que todos cheguem à unidade da fé, que é Cristo. Então, qual o objetivo da igreja? Qual o objetivo da gente assistir uma conferência geral? Qual o objetivo da gente ter a mesma organização da Igreja de Cristo primitiva hoje? Um profeta falando, apóstolos. É o aperfeiçoamento. É que a gente possa lutar por esse aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento a gente não consegue sozinho, porque a gente só consegue por meio de Cristo. Por isso que a gente precisa chegar na unidade da fé. Por isso a nossa vida precisa ser centralizada em Cristo. E é em Cristo que nós precisamos crer. Porque é Ele que nos redime, é Ele que nos salva, é Ele que expiou pelos nossos pecados, é Ele que nos dá a sua graça abundantemente. Eu gostei muito quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Efésios 1, no versículo 7, em que temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, a redenção vem pelo sangue de Cristo, através da sua expiação, do seu sacrifício, a saber, a remissão das ofensas. E eu fiquei pensando, gente, o que é a remissão das ofensas? Todos ofendemos a Cristo. Todos cometemos pecado. A única maneira de redimir essas ofensas é através do sangue de Cristo, através da sua expiação. E ele fala ainda, segundo as riquezas da sua graça. Isso só é possível através das riquezas da sua graça. É aquilo que a gente já viu em aulas passadas sobre reconciliar-se por Deus. Redimir as ofensas, reconciliar-se com Deus. Isso é possível por meio da sua graça. Ou seja, em outras palavras, sozinhos não conseguiremos. Precisamos de Cristo na nossa vida. Precisamos do seu sacrifício expiatório. Precisamos da sua graça. E ele fala no 8, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Essa graça abundante que nós recebemos, porque nós temos um plano de redenção. E estava tudo preparado. O apóstolo Paulo, ele nos ensina tantas coisas. E ele fala, que nós fomos escolhidos por Deus. Antes de virmos a este mundo, nós somos escolhidos por Ele.
E a gente vê, o próprio Cristo disse, os eleitos ouvem a minha voz. Então, que maravilhoso é a gente abrir os ouvidos e abrir o coração para receber Cristo, para receber essa mensagem do Evangelho tão gloriosa. Saber que esse mundo tão decaído e a gente com tantas falhas e tantos erros, a gente pode cada dia ser melhor. E esse é o plano de salvação, de redenção. O Satanás, ele não quer isso. Ele quer que a gente pense que não tem mais jeito. Ele quer que você pense que você errou tanto, tanto na vida, que não há mais volta. Mas ele está falando sobre a remissão das ofensas. Ele está falando sobre essa graça em abundância. Então, gente, por favor, não deixe que o seu passado, não deixe que os erros que você cometeu te impeça de olhar adiante. Cristo é maravilhoso. Ele é justo e ele é misericordioso. Às vezes a gente só pensa na justiça e a gente esquece da misericórdia. Graça é misericórdia. E é impossível não ler o apóstolo Paulo e não lembrar. Já contei para vocês, mas é tão linda essa história, é tão lindo esse livro. Esse livro aqui, ó, de Stephen Robson, que foi um professor da BYU, que já é falecido, professor de religião, em que ele fala nesse livro sobre a importância da gente realmente acreditar em Cristo e depositar a nossa vida, a nossa confiança nas suas mãos. E saber que, por conta da sua graça, por conta do seu sacrifício expiatório, nós podemos receber a remissão dos nossos pecados. E ele conta aquela história linda, que é a parábola da bicicleta, que vocês já escutaram e que eu vou repetir rapidinho. Que ele fala que um dia, numa tarde, depois do trabalho, ele está lendo o jornal sentado na casa dele, quando se aproxima a filha dele, Sara, de 7 anos, e diz: papai, todos meus amigos têm uma bicicleta. E eu gostaria muito de ter uma bicicleta. E aí ele estava tão lá, intertido na sua leitura de jornal, de repente ele olha para ela e diz: ok, Sara, um dia vamos comprar a sua bicicleta. E ela para ele e diz: quando? E aí ele olha e diz: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, você junta todas as moedas, todo o dinheiro que você puder, e logo eu te prometo que não vai demorar muito, você vai conseguir comprar a sua bicicleta. Passaram algumas semanas, ele disse que não estava em condições naquele momento de comprar uma bicicleta para Sara, esqueceu o assunto, passaram-se algumas semanas, e um lindo e belo dia volta Sara com um vidrinho, que parecia mais um pote de geleia, com as moedas que ela conseguiu juntar, e ela diz: papai, você disse que se eu juntasse todas as moedas que eu pudesse, nós poderíamos comprar uma bicicleta. E aí ele olha para ela e diz: tá bom, vamos dar uma voltinha no centro e vamos ver quanto custam as bicicletas. E eles chegam numa loja e de repente Sara se encanta por uma bicicleta. Mas aí, quando ela vê o preço na etiqueta, que custa $100, ela começa a chorar, porque ela sabe que nunca vai conseguir comprar a bicicleta. E ela fica muito decepcionada. E é nesse momento que o pai olha para ela e diz: quanto você tem? E ela diz: mas eu não posso, eu nunca vou conseguir comprar. Quanto você tem? E aí ela diz: 67 centavos de dólar. E aí ele diz: tá bom, me dá tudo o que você tem, mais um abraço e um beijo, e eu coloco o resto. E aí ele coloca a diferença, gente, né, dos 90 e poucos dólares, mais os centavos que faltam. E ela fez questão de voltar para casa na sua bicicleta nova. E ele dirigindo e observando a sua filha, e naquele momento ele disse que entendeu que aquela parábola, que aquela situação que ele viveu, poderia ser chamada da parábola da bicicleta. Que um dia, talvez a gente esteja diante do Salvador. E talvez ele olhe para a gente e pergunte, né? Mas quanto você tem? O que é que você fez? Talvez tudo que a gente tenha seja alguns centavos de dólares. Mas é nesse momento que ele vai dizer:
me dá um abraço e um beijo e eu coloco o resto. Deixa comigo. Eu expiei os seus pecados. A minha graça te será suficiente. Então, gente, não pense que não tem mais jeito, não pense que não é hora de voltar, que você não pode se arrepender. Não se compare com os outros. Apenas busque o arrependimento na sua vida. Busque essa remissão das ofensas. Busque ser melhor. Busque trilhar o caminho do convênio, o caminho da perfeição. E aí a gente vai saber que somente com Cristo é possível. Nesse livro ele usa muitas analogias. Uma analogia que eu gosto muito é que ele fala a analogia do marido e mulher. Imagina que você casa, né, com um homem e de repente ele tem uma conta corrente e você tem outra. E vocês decidem juntar a conta corrente. Só que a sua está no negativo. Então está totalmente vermelhinha a sua conta. Mas ao juntar as duas contas, essa conta conjunta, a dele tem um saldo super abundante. Ele é capaz de tirar o seu negativo. Então, olha só, do mesmo jeito, né, que a gente vê esse relacionamento tão mencionado do marido e mulher, assim é o relacionamento de Cristo conosco. A nossa conta pode estar no vermelho, mas a dele está no excedente, a dele está abundante, a dele sobra e vai compensar a nossa. Então a gente não precisa ter medo, a gente só precisa se esforçar para fazer o melhor que pode. Eu lembro que o meu marido, ele sempre dizia que o Senhor não vai esquecer dos nossos esforços. Ele não vai esquecer do missionário que você foi, do sacrifício que você fez para ir em uma missão. Ele não vai esquecer quando você disse não, por não fumar, por não beber. Ele não vai esquecer dos seus esforços de ir a cada domingo, renovar seus convênios, tomar o sacramento. Ele não vai esquecer seus esforços de ministrar, os seus esforços de muitas vezes estar ali sozinho no Evangelho, dia após dia. Ele não vai esquecer. Tudo isso vai ser pesado na balança. Então, que a gente possa ter esse desejo de ser melhor, de ser celestial, e colocar os nossos melhores esforços. E aí um dia o Senhor vai dizer, um abraço e um beijo. E eu coloco o resto. O apóstolo Paulo, ele falou coisas muito lindas, coisas muito tocantes. E uma das coisas que ele fala, que eu também gostei muito, ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Achei tão lindo que ele ora por aqueles santos. Ele lembrava deles, a importância da gente orar um pelos outros, por nossos familiares, por aqueles que ministramos, por nossos líderes, por nosso profeta, por nossos governantes. Orar, que a gente possa abrir as janelas do céu e orar um pelos outros. É isso que o apóstolo Paulo fazia, que a gente possa orar, que a gente possa, talvez, através das nossas orações, tornar a carga mais leve de alguém. E ele fala ainda, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele orava para que eles fossem iluminados, para que eles tivessem um espírito de sabedoria e de revelação. Muito lindo isso, a gente pode orar para que as pessoas tenham esse espírito de revelação, para que as pessoas encontrem direção para as suas vidas, ou um testemunho do Evangelho restaurado, um testemunho do Salvador Jesus Cristo. Ele diz, iluminados os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, olha só, para que a gente possa encontrar esperança na nossa vocação, naquilo para o qual nós somos chamados, que a gente possa encontrar esperança nos dias que estão por vir, que a gente possa encontrar esperança e sentido na nossa vida. Eu gostei muito também quando ele fala no versículo 10, para na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ele fala sobre a dispensação,
da plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a nossa dispensação. E eu fiquei assim tão emocionada, porque ele estava falando sobre a dispensação que nós vivemos hoje. Nós vivemos a plenitude de todas as coisas, a restauração do Evangelho. E a gente sabe que cada dispensação ela equivale a um período de tempo na Terra. Um período de tempo que o Senhor chamou um profeta, que o Senhor revelou as suas verdades, que o Senhor colocou o sacerdócio na terra, as suas ordenanças. E a gente sabe que todas as dispensações, desde que o homem existe, elas terminaram em apostasia. Mas esta é a dispensação que nós não terminaremos em apostasia. Então, olha só, a primeira dispensação foi com Adão. E no final dessa dispensação, a gente sabe que houve apostasia. Depois de Adão, a segunda dispensação foi Enoque. E novamente, os homens caíram em apostasia. Enoque foi inclusive transladado com a cidade dele. E aí depois a terceira dispensação foi com Noé. Então a gente nem precisa dizer, porque veio o dilúvio, a gente sabe como foi o final dessa dispensação. E depois veio a dispensação com Abraão, e depois com Moisés, e depois com Jesus Cristo. E a gente sabe que Cristo morreu, mas deixou os seus apóstolos. Depois morreram um a um, e aí veio a grande apostasia, que é assim que a gente distingue essa grande apostasia das outras. E depois dessa grande apostasia, viria a última, o sétimo selo, a última dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, que foi aberta através da oração de um jovem, Joseph Smith. Ali começava a última dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos. Essa dispensação, gente, que foi revelada por todos os profetas anteriores, né, que eles viram, eles presenciaram, eles profetizaram sobre essa dispensação. E olha só, nós vivemos essa dispensação agora. É tão maravilhoso quando o presidente Nelson fala sobre coligar Israel, sobre o privilégio de viver nesse tempo, sobre os milagres que vamos presenciar nesses últimos dias. Temos toda uma oposição, temos um mundo cada vez mais difícil, nós temos o bem, nós temos a restauração do Evangelho, nós temos o Espírito Santo derramado. E nós podemos, com as forças de Cristo, vencer com esse poder investido do alto, que vem dos nossos convênios, que vem dos templos, da casa do Senhor, de permanecer nesse caminho do convênio. É muito gratificante saber disso. É muito gratificante saber que nós podemos como os filhos de Deus, como seus eleitos, como seus escolhidos. E sabemos que não podemos sozinhos. Só podemos porque é um Salvador, porque é um Redentor que nos redimiu das ofensas, que nos redimiu dos pecados, porque é um Salvador que nos ama e que é cheio de misericórdia. É muita gratidão por esse Evangelho maravilhoso em nossas vidas, que a gente possa olhar adiante com fé, que a gente não se menospreze, que a gente viva à altura dos nossos privilégios, que a gente erga a cabeça, use o arrependimento na nossa vida, use a expiação de Cristo, porque é isso que Ele está esperando. Ele está de braços abertos. Todos são bem-vindos. A sua graça é abundante, é misericordiosa. Que o Senhor nos abençoe e que um dia possamos lá receber esse abraço e um beijo do nosso Salvador. Até a próxima.